Meus irmãos, estamos celebrando hoje não a Páscoa, aquela festa judaica que significava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Estamos celebrando, sim, a libertação que Cristo fez na nova aliança no seu sangue. E nós celebramos isso. Infelizmente não podemos estar aqui para celebrar a ceia do Senhor, mas estamos aqui e você, onde você está para receber um dos meios da graça de Deus, que é a palavra do Senhor. Nós que já cantamos, que já oramos, já lemos a sua palavra, somos agora convidados a ouvir a voz do Senhor através da ministração da sua palavra neste domingo da ressurreição. É isso, como o reverendo Robson disse pela manhã, que todos os domingos nós fazemos. Nós celebramos a Cristo no dia da ressurreição. Por isso que domingo é o nosso primeiro dia da semana. A semana não começa amanhã, irmãos. A semana começa hoje, na presença do Cristo ressurreto. Ele está aqui e Ele está presente onde você está também. Mas a pergunta que nos é feita neste domingo em especial, porque na história nós estamos contando com essa data em que na sexta-feira o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado, sepultado por 3 dias e ressuscitado ao terceiro dia num domingo, o domingo das primícias. Nós estamos aqui diante de uma história que mudou a história da humanidade. E a pergunta é, por que Jesus precisou ressuscitar? É bem verdade que quando nós passamos por esse momento de pandemia, notícias de muitas mortes que se acumulam perto de nós, dentro da nossa casa, longe de nós e em todas as partes do mundo. Eu fico pensando qual teria sido a reação esperada por analistas da sociedade. E eu vinha no carro há 2 semanas ouvindo a rádio e em uma entrevista, um analista científico, da sociedade, um cientista político, ele escreveu até um livro com as suas percepções no início da pandemia e como que ele esperava que as pessoas reagissem a uma pandemia de dimensões globais. Ele disse, olha, eu esperava que as pessoas se importassem mais com o outro, fossem menos egoístas, fossem mais solidárias, se importassem menos com o consumismo, fossem agora pessoas mais preocupadas com relacionamentos. E esse analista da sociedade é cristão. E ele escreveu um livro entristecido, com o que ele chama de um resultado inverso das reações que poderiam ter sido geradas para uma melhora, para um amadurecimento de uma sociedade que andava adoecida, não da enfermidade desse vírus, mas adoecida de si mesma, em si mesmada. E aí nós, quando observamos esses anos, ou pouco mais de 1 ano de pandemia, o que nós vemos, irmãos, são pessoas cada vez menos preocupadas com o que vem depois da morte. Porque falar de ressurreição para muitos é algo estranho. Há uma filosofia que domina não só os nossos dias atuais, mas os dias bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, de que a vida é isso aqui. E que nós vamos viver aqui tudo que nós pudermos experimentar, construir, investir, tirar dela o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, enquanto fôlego tivermos, comamos e bebamos. Por quê? Porque amanhã morreremos. E tudo isso vai passar. E eu, sinceramente, aguardava em oração diante do Senhor que uma pandemia como essa, que ameaça a todos da morte, pudesse fazer as pessoas refletirem mais sobre ela, sobre o significado deste rompimento, desta separação que é a morte, e o que vem depois disso, e como isso poderia ressignificar a minha vida, o meu hoje, aquilo que eu tenho agora enquanto fôlego de vida. Muitos acreditam, irmãos, que a morte é simplesmente um cessar da existência, e de que nossa vida será desativada, aniquilada e não mais continuará. E por isso resta a elas o carpe diem, ou na linguagem do filme do Rei Leão, o Hakuna Matata. Vamos nos aproveitar o dia de hoje e fazer tudo o que o nosso coração desejar, porque não sabemos quanto tempo ainda temos. Mas a Bíblia fala de ressurreição.
E isso nos leva, irmãos, a investigar na palavra, em um texto que, creio eu, seja o mais detalhado acerca da doutrina da ressurreição, onde nós poderemos refletir no propósito da ressurreição, baseada na ressurreição de Cristo. Esse texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e eu peço que você possa abrir a sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: mas de fato, em verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, ou o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente isso exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Vamos pedir que Deus fale conosco neste momento. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco na tua palavra. Que o Senhor possa nos revelar o propósito para o qual existimos. Diante do propósito da ressurreição de Cristo, de que Ele, sendo as primícias daqueles que dormem ou que morrem em Cristo, nós também seremos ressuscitados com Ele. Que essa seja a nossa viva esperança. Fala conosco na Tua palavra. Reanima o nosso coração. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo esta primeira carta aos Coríntios, depois de ter pastoreado e plantado esta igreja, tendo estado em Corinto, que era uma cidade-estado grega, da província da Acaia, uma cidade que era um intercurso marítimo, próxima de portos, e que havia ali um grande afluxo de pessoas de várias nações, e estrategicamente, o apóstolo Paulo vai a Corinto para plantar uma igreja, para que a partir de Corinto o evangelho continuasse sendo pregado entre as nações. Provavelmente, o apóstolo Paulo escreve esta carta estando em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. E ele recebe más notícias acerca dessa igreja. Porque depois que ele havia plantado a igreja, pastoreado a igreja por cerca de 1 ano e meio, e depois saindo em missão, em outras viagens, em outras plantações de outras igrejas, ele recebe uma carta de irmãos da igreja que lhe deram más notícias. Havia divisão, havia contenda, havia equívoco doutrinário, havia impureza dentro da igreja, disputas. E aí o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta, que nós poderíamos dividir didaticamente em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo está respondendo a esta carta com essas más notícias que lhe chegaram às mãos. E na segunda parte, a partir do capítulo 7 em diante, o apóstolo Paulo está respondendo a uma carta de dúvidas teológicas que ele recebeu da igreja. Então, lá no capítulo 7, ele fala sobre casamento. Lá no capítulo 8, ele responde sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos. Um pouco mais à frente, no capítulo 12 em diante, ele começa a escrever e ensinar sobre os dons espirituais, que era uma das razões pelas quais a igreja estava se dividindo e havendo competição e muita vaidade, disputa de dons espirituais na igreja, até que ele chega no capítulo 15,
para responder à pergunta: a ressurreição é uma verdade? E ele começa, se você voltar os seus olhos para o início do capítulo 15, respondendo com muita firmeza, nos 4 primeiros versos, quando ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, olha só, vos entreguei o que também recebi. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, ele foi sepultado. E terceiro, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E aí, a partir do verso 5, ele começa a listar uma série de grupos de pessoas, e até pessoas que são citadas nominalmente. Ele está incluído nessa lista que gira em torno de 500 pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ele começa então a sua parte de explicação acerca do tema da ressurreição, dizendo: eu estou dando provas cabais a vocês, através de testemunhas oculares, das quais eu participo, que viram o Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. É por isso que, ao longo desses versos, do verso 12 até o verso 19, até a parte antes da qual nós lemos, no verso 20, o apóstolo Paulo ele chega a resumir e dizer o seguinte: olha, de uma vez por todas, se vocês não crerem na doutrina da ressurreição, é vã a vossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se isso não acontecer, se não há um porvir, se não há algo que vá além desta vida, que encerre-se na morte e para lá nada mais tenha a prosseguir em termos de eternidade, da qual Cristo falou tanto para nós, se isso não acontecer, é vã a nossa fé. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Façamos como os seus irmãos do Corinto, que bebem, se prostituem, visitam o templo da deusa Diana com mais de 1000 prostitutas culticas, recebendo os marinheiros que por ali passavam, tenham as suas danças, as suas festas, as suas bebidas, as suas promiscuidades, porque você não sabe quanto mais vai viver. Se for assim, para que servir a Deus? Para que renunciar ao pecado? Portanto, se a nossa fé se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis, iludidos, desesperados de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou, diz o verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui ele começa a responder o porquê da ressurreição de Jesus e quais as implicações da ressurreição de Cristo para a nossa vida. A primeira das duas principais razões que o apóstolo aponta aqui no texto é que Jesus, ele é a primícia, a primeira parte daqueles que dormem nele. Volte seus olhos para o verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa uma expressão da lei de Moisés, da lei judaica, primícias, que aliás era um título de uma das festas importantes de Israel. Os judeus, neste domingo, aliás, celebram a festa das primícias, tendo celebrado a festa da Páscoa, tendo celebrado a festa dos pães asmos dentro da festa da Páscoa, eles encerram esse ciclo no domingo com a festa das primícias, que era a celebração dos primeiros feixes, a primeira parte da colheita. Então eles louvavam a Deus, se juntavam em uma grande celebração, apresentando as primícias da sua renda, dedicando a Deus a primeira parte daquilo que Deus ainda vos daria, porque havia uma outra festa que aconteceria 50 dias depois, chamada Festa de Pentecostes, por isso que tem esse nome, porque depois da primeira parte da colheita, eles tinham a certeza que 50 dias depois, eles estariam celebrando a grande colheita, a colheita completa, a safra completa.
mas tudo isso apontava para Jesus. E o apóstolo Paulo diz, olha, Cristo é a primícia. De quem? Dos que dormem. E aqui ele vai usar esse termo dos que dormem, numa figura de linguagem que nós aqui conhecemos como eufemismo, né? Traz uma suavidade ao tema da morte, que ele responde logo em seguida no verso 21, ele fala, visto que há morte. Então, se Cristo é a primeira parte dos que morreram, nele, veja, visto que a morte veio por um homem, que é Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então o que o apóstolo Paulo está comparando aqui é, da mesma forma que vocês celebravam essa festa para a fé do que Deus lhes daria nessa frutífera plantação, nos frutos do trabalho da agricultura, vocês já estão celebrando com vistas ao que vai acontecer, com vistas à plena colheita. Assim também aconteceu com Cristo quando morreu. Cristo morreu numa sexta-feira de Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos livra da morte. Ele foi sepultado por 3 dias. Ele se fez um pão com fermento. Ele se fez pecado, para que ao terceiro dia, na celebração da nova vida, do início do florescer, de uma nova colheita, Ele pudesse nos dar esta vida, e vida com abundância, suprindo a maior necessidade de todo homem, a vida restaurada, reconciliada com Deus. Aqui, meus irmãos, ele consegue unir essas ideias das primícias, jogando aí o significado judaico para um significado cristão, acerca da nova vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E se você observar, ele completa essa ideia citando o primeiro Adão. Nós temos nas Escrituras uma representatividade solidária com Adão e com Cristo. Primeiro com Adão, porque todos somos descendentes de Adão. Nós fomos representados por Adão e através do seu pecado todos nós também somos pecadores. Mas calma! Há uma boa notícia, é que essa solidariedade representativa é dupla, porque não apenas nós herdamos a morte pelo pecado em Adão, mas nós também estamos identificados com Cristo, através do qual temos vida e vida com abundância. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, do mesmo jeito que vocês creram que a morte de Cristo na cruz do Calvário, tal qual vos preguei, foi para perdão dos seus pecados, vocês também precisam crer que Ele ficou sepultado por 3 dias, Ele não desmaiou, Ele não passou mal, Ele não ficou desacordado, Ele morreu eternamente pelos nossos pecados e ficou sepultado por 3 dias. Mas Ele, tendo pago a pena do nosso pecado, foi recebido pelo Pai, e o carimbo de pena cumprida foi dado em nosso favor. Ele ressuscitou, sinalizando o aceite do Pai do seu sacrifício, para que todo aquele que nele crê, não venha a morrer, não venha a estancar a sua existência na separação do corpo do seu espírito, mas tenha esperança que um dia haverá essa reunião do nosso corpo, não mais em pecado, mas restaurado, assim como é o corpo de Cristo ressurreto. Veja, irmãos, nós estamos diante de uma verdade que é central do Evangelho. Algumas vezes, e eu lembrei isso agora, que eu até perguntei uma vez ao pastor Robson, eu estava no início do meu seminário, e eu disse, pastor, nós sempre ouvimos a pregação sobre a cruz. Nós sempre ouvimos que a cruz de Cristo nos salvou, que na cruz do Calvário Ele pagou o preço do nosso resgate, do nosso pecado. Por que então seria necessário que Cristo ressuscitasse? A resposta inicial está aqui, para que você ressuscitasse. Para que você não apenas fosse perdoado e tivesse sua existência cessada, mas que todos aqueles que passarem pela morte possam aguardar a ressurreição, a nova vida
que virá quando Cristo voltar. Meus irmãos, cabe aqui fazer duas observações. A primeira é que essa ressurreição, ela tem, em um primeiro momento na vida do cristão, um significado espiritual. Se você que está me ouvindo agora, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, se você se reconhece pecador e sabe que não há nada que possa ser feito para perdão dos seus pecados por suas próprias forças, pelo seu próprio mérito, pelos seus próprios caminhos de esforço e obediência, porque você falhará cabalmente, e se você quebrar apenas um dos mandamentos, você se torna réu de toda a lei, como diz a palavra do Senhor, e você sabe que deve confiar em Cristo a sua vida, e que nele você tem perdão e redenção. Saiba, você já ressuscitou espiritualmente. Na carta que este mesmo apóstolo escreve aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados desde o nosso nascimento. Olha que coisa estranha, olha que paradoxo. Nós nascemos mortos em pecado, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a ressurreição de Cristo para nós significa, primeiro, uma ressurreição espiritual. Nós estávamos incapazes de adorar a Deus, de entender a sua palavra, de viver para a sua glória, porque éramos pecadores, nós só sabíamos pecar, nós não tínhamos nada em nós que refreasse o nosso mal, que nos levasse a adorar a Deus em espírito e em verdade, mas Ele, tendo morrido pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o novo Espírito, para nos unir a Ele e para selar-nos com o Espírito da verdade, que nos conduziria em uma nova jornada, a jornada cristã, de viver para a glória de Deus. Bem, esse primeiro aspecto da ressurreição, ele é pré-requisito para que a ressurreição do nosso corpo, na volta de Cristo, possa acontecer. Se você já é nascido de novo em Cristo, se você já é renascido, feito nova criatura, saiba, ainda que a morte separe o seu corpo do seu espírito, ainda que o seu corpo volte ao pó, o seu espírito estará com Deus, sendo consolado, se alegrando, já sem a presença do pecado nos céus, dando toda a honra, glória e louvor ao Senhor, desfrutando das delícias perpétuas, porque é isso que está acontecendo com a igreja que já está no céu. A visão que o apóstolo João tem, irmãos, em Apocalipse, é de uma igreja que não está dormindo, ela está acordada nos céus, louvando: santo, santo, santo é o Senhor, digno é o Cordeiro que se fez morto e que reviveu para nos dar a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. E as miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins, junto da sua família, os seus familiares que lá já estão, eles estão louvando ao Cordeiro de Deus, que tirou a nossa condenação, que cancelou o escrito de dívida que a nós cabia, e ela já está desfrutando da paz, da alegria, da plenitude da presença de Deus nos céus. É para lá que nós vamos, e é isso que deve consolar seu coração nesta noite. A isso nós chamamos de estado intermediário, porque ainda não é o fim. Porque um dia, quando lá estivermos, celebraremos também em expectativa alegre da consumação, da glorificação, quando Jesus, que disse: é preciso que eu volte ao Pai, para de lá enviar o Espírito da promessa, Ele conduzirá vocês, de modo que quando eu chamar vocês para mim, vocês poderão aguardar a ressurreição dos seus corpos. É muito comum nós ouvirmos alguns apelos no sentido de que Jesus quer salvar a sua alma. Quantas almas você ganhou para Jesus nessa pandemia? Eu sei que é um modo de falar, mas às vezes essa compreensão, que não é nova, é bem antiga,
A igreja de Corinto sofria com essa filosofia do dualismo, de que a carne para nada presta, ela só é um clausuro, uma prisão do espírito que sim é bom. Portanto, não pode haver ressurreição. Como que a gente vai restaurar algo que é mal intrinsecamente, que vai aprisionar o nosso espírito? O Evangelho nunca pregou isso. O Evangelho diz que o homem todo, corpo e alma, corpo e espírito, parte material e parte imaterial, tudo isso é alvo da redenção de Cristo. Um dia, irmãos, quando Jesus voltar, nosso corpo será restaurado. Assim como o corpo de Cristo, que tendo sido ressurreto, apareceu aos seus discípulos e mostrou as marcas dos seus ferimentos. Havia semelhanças com a sua antiga aparência, mas havia diferenças que até trouxeram dificuldades para os próprios discípulos de reconhecê-lo, a ponto de Tomé ter que dizer: Senhor, eu preciso tocar nas tuas feridas e saber que é o Senhor mesmo. Mas era o corpo de Cristo, que podia comer, que podia entrar em lugares através das paredes, um corpo glorioso que nós não sabemos qual a substância exata, mas é o corpo de Cristo que Ele tem ainda hoje, marcado pelos pregos da cruz que expressa o seu amor por nós. É um corpo à semelhança de Cristo que nós também herdaremos. Que todos aqueles que já estão na glória, louvando a Deus, no dia da volta gloriosa do Cristo, que não vem mais como um cordeirinho pascal para ser imolado, virá rugindo como leão para julgar a terra, para punir a injustiça e para resgatar a sua igreja, elevando-a a uma condição de reino. Nós reinaremos com Cristo com corpos ressurretos, glorificados. Mas cabe dizer então, também, irmãos, nessa oportunidade, que essa ressurreição, como disse o apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 5, é que essa ressurreição ela atinge a todos, não só os crentes. Se você puder observar na sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, o apóstolo disse que a ressurreição ela é abrangente. Por quê? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, todos. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Portanto, a pregação do porquê Jesus ressuscitou não pode ser apenas de salvação para aqueles que já estão em Cristo. Deve ser também um anúncio para aqueles que não estão em Cristo, para que em tempo se arrependa dos seus maus caminhos. Como é possível, irmãos, diante de tanta tragédia que estamos vivendo, não apenas com os enfermos e seus familiares, não apenas aqueles que estão enlutados, mas famílias que estão em dificuldades financeiras para botar o pão em casa, o trabalhador que perdeu o seu emprego, que está desesperado em busca de ressignificar a sua própria dignidade enquanto marido, enquanto pai, que precisa cuidar da sua família. Tragédias de crianças que estão perdendo o seu período de educação, de crescimento, de correr na rua, de brincar, de fazer amizades. Diante de um cenário tão cruel, irmãos, como é possível que nós permaneçamos indiferentes? Como é possível que os homens usem do seu poder, da sua influência, da sua liderança, para roubar os pobres, para matar os inocentes, para sugar famílias? É porque a Bíblia diz que isso aconteceria, irmãos. Cristo mesmo disse: olha, nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Pais contra filhos, patrões contra os seus empregados, uma sociedade cada vez mais imbuída de si mesmo, dos seus próprios privilégios. Nenhuma renúncia, nenhum amor ao próximo. Nós precisamos ouvir o chamado do Evangelho, para que nos arrependamos enquanto é tempo.
se você que está me ouvindo, tem andado à procura de um sentido para viver, está desesperado sem saber em que se pegar, em qual fundamento plantar os seus pés, para constituir a sua vida numa dificuldade tão grande, num cenário tão devastador, a sua família também, importa que nós sirvamos a Deus, aguardemos nele, adoremos a Ele, porque Ele disse que se nós fizermos isso como prioridade absoluta da nossa vida, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se a morte chegar à minha casa, tudo isso terá sido em vão? Eis que a vida depois da morte. A morte para aqueles que dormem em Cristo Jesus é apenas um descanso. É apenas um intervalo de um louvor exaltado em espírito nos céus. Mas se completará naquele grande dia, quando receberemos corpos gloriosos. Nós, os que já tivermos morrido, primeiro. E depois, aqueles que estiverem vivos, quem sabe a nossa própria geração. Quando eu era criança, eu sempre ficava imaginando como vai ser quando Jesus voltar. Eu vou vê-lo nas nuvens, eu vou ouvir o meu nome. É o meu nome que eu vou ouvir uma trombeta. Como será? Eu vou voar, era o meu sonho de criança, né? Aprender a voar, eu vou finalmente voar e alcançar os céus e estar com Jesus. Como que isso vai ser feito? Ô Senhor, volta, eu quero que o Senhor volte, eu não quero morrer. Mais interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, primeiro é Cristo, depois os que morrerem com Cristo. Depois, aqueles que estiverem vivos no seu retorno, não passarão pela morte, serão transformados, glorificados, para se juntar a esta igreja triunfante, que tendo morrido para o pecado, vive para Deus pelos séculos dos séculos. Cristo é o primeiro, irmãos. Depois, Ele abre esse caminho para que a colheita seja completa e possamos adorá-lo como um só povo, diante de um só pastor. E a segunda e definitiva razão pela qual Cristo ressuscitou é para que, tendo destruído todos os inimigos, Ele possa entregar o reino ao Pai que Ele deu. Versos 24 em diante dizem assim: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte já foi vencida, mas ela será destruída. E o verso 27 e 28 encerram dizendo: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição de Jesus, então, não apenas nos garante a vitória contra o pecado, ela também nos garante a vitória final contra a morte. Cristo já derrotou Satanás, subjugando-o na cruz, mas ele não foi destruído ainda. Cristo já subjugou a morte, porque ele a venceu ao terceiro dia, e é bom nós lembrarmos, antes de Jesus também teve ressurreição. Mas todos aqueles que o próprio Jesus ressuscitou, tornaram a morrer. Apenas Cristo morreu uma vez pelos pecados, e ressurgiu definitivamente para a vida eterna. E é assim que acontecerá conosco. Mas Cristo ainda está aguardando o momento em que o Pai o designou para o seu glorioso retorno. E até lá, irmãos, Ele está convocando a igreja, os agentes de transformação de uma sociedade suja, caída em desgraça, pecado e miséria, para que os inimigos todos sejam destruídos na volta de Cristo. Todas as vezes que a igreja proclama o evangelho da libertação, da salvação, Cristo é anunciado como vencedor, e Ele está subjugando, colocando todos os inimigos de Deus e da sua igreja debaixo
dos seus pés. Quando nós pensamos assim, algumas pessoas podem ter alguma certa dúvida, mas Jesus não é Deus? O Pai também não é o mesmo Deus? Como que pode haver uma espécie de hierarquia? O Pai subjugou todas as coisas ao Filho, e o Filho, por ordem do Pai, subjuga todas as coisas para depois devolver ao Pai que lhe sujeitou. E aqui, irmãos, nós temos a certeza de que sim, Jesus é o mesmo Deus, como o Pai também é Deus, e o Espírito Santo também é o mesmo ser divino, o mesmo Deus. Mas são três pessoas. E nesse funcionamento da trindade, dessa triunidade, nós vemos que o Pai designou o Filho se dispôs para cumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Tendo voltado ao Pai, de lá, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar esta obra de salvação à nossa vida, de modo que não há essa escada, esse nível de importância, de hierarquia. O que existe são funções distintas de um único Deus, o Deus verdadeiro, que abriu os céus, derramou o seu amor incondicional para que pessoas pecadoras como eu e você pudessem ser alcançadas e salvas para a glória do seu nome. Um dia, então, o Cordeirinho de Deus, que já subjugou o domínio do pecado na cruz do Calvário, tendo ressuscitado ao terceiro dia, vive eternamente à direita do Pai, rogando e intercedendo pelo seu povo. Mas ele voltará, e aqueles que são hoje habitados pelo seu Santo Espírito, serão aqueles que, tendo renascido da morte espiritual para a vida com Cristo, também receberão uma gloriosa transformação no seu corpo. Nosso espírito, ele ainda não está santificado como ele será um dia. Nossa mente ainda vaga por caminhos, por pensamentos perniciosos. Mas um dia, irmãos, a nossa mente, o nosso coração e todos os nossos membros, o nosso corpo, será perfeitamente devotado ao Rei da Glória. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nova vida de obediência. E sem a nova vida de obediência, sem a nova vida espiritual, sem a nova vida de glória ao nome de Jesus, por meio da habitação do Espírito Santo, jamais herdaríamos a glorificação, jamais reinaríamos com Ele por toda a eternidade. Meus irmãos, o nosso futuro, portanto, ele é muito mais glorioso do que o nosso presente. Com base nessas promessas, nós temos a convicção de que, se hoje já podemos desfrutar da comunhão com Deus, se hoje nós já podemos desfrutar da sua presença, do seu amparo, do seu livramento, das delícias que sentimos quando o adoramos, quando o louvamos, quando lembramos que nossos pecados estão sendo perdoados, não apenas os passados, mas os pecados de hoje, e os que eu cometerei amanhã, todos serão perdoados em Cristo. E eu já posso desfrutar dessa paz que excede todo entendimento e que me dá forças para resistir o dia mau. A gente deve aguardar com grande expectativa um futuro muito mais brilhante, é de que nós não mais pecaremos, nós seremos como Cristo, impecáveis, perfeitos, sem manchas, sem medo, sem dúvida, sem lágrimas, sem dor, sem enfermidade, sem sofrimento, porque Cristo Jesus terá subjugado todo o mal e entregará ao reino aquele que Ele sujeitou ao Pai, diante de quem nós participaremos deste reino eterno, perfeito, junto a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se hoje, meus irmãos, muitas vezes nos decepcionamos com o mundo em que vivemos, presenciando tanta injustiça, maldade, crueldade, muitas vezes parece que é o inimigo, né, que está triunfando. Muitas vezes parece que é o desonesto, né, que está vencendo. Muitas vezes parece que o mundo é dos fortes, né, daqueles que passam por cima dos fracos para alcançar os seus objetivos. Embora essa pareça ser
a interpretação da nossa realidade. O salmista Asaf, no Salmo 73, a ponto de se desesperar ao ver a prosperidade dos ímpios, ele entra no santuário do Deus Altíssimo. E ele enxerga a glória de Deus e diz: ah, Senhor, entrando aqui na tua presença, eu me lembro e vislumbro qual será o meu futuro. E qual será o futuro dos ímpios. Eles não têm um futuro de paz, de prosperidade, de saúde. Eles terão um futuro de horrendo juízo do Senhor, porque eles odiaram a Ti, endureceram os seus corações, e se voltaram contra o Senhor e a sua igreja. Mas eu, Senhor, diante do Teu santuário, lembro que um dia haverá uma vida livre de toda injustiça, de toda desgraça, de todo pecado. Portanto, isso me dá força, Senhor, para continuar, para caminhar um pouquinho mais, para lutar um pouco mais, para perseverar mais, para celebrar mais a vitória que já foi dada como certa. Eu só estou aguardando o sinal, a vinda nos céus, para receber a coroa da justiça. Irmãos, que nós sejamos fortalecidos nessa esperança, porque quando Cristo Jesus voltar, o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, social, econômico, será incomparavelmente superior à melhor qualidade de vida que alguém, por meios lícitos ou ilícitos, pode conquistar nessa vida. É por causa da ressurreição de Cristo, irmãos, que o nosso corpo, que hoje ainda padece de enfermidades, dores, angústias, as vicissitudes da vida terrena, ele será ressuscitado. E toda a nossa deficiência será curada. Seremos glorificados e viveremos em perfeição para todo o sempre. Porém, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe quando Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas quando isso acontecer, será num momento, num piscar de olhos. Cabe a nós, irmãos, permanecermos alertas, firmes e perseverarmos nas promessas do Senhor, que são graciosas a todos os seus filhos. Todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo nele crido, são feitos filhos de Deus. Creiamos todos os dias e aguardemos esse livramento final, porque para nós pode ser hoje. O Senhor pode nos chamar hoje para estarmos na igreja que louva nos céus, mas poderá ser hoje que Cristo desça nas nuvens tocando a trombeta e nos chame para estar com Ele. E não passaremos pela morte. Mas a Bíblia diz que nem isso deveria ser tido como uma vantagem, porque primeiro ressuscitarão aqueles que já estão com Cristo, que passaram pela morte. Depois, nós os que ficarmos, seremos transformados em glória. Mas o que importa, irmãos, é que o meu nome, é que o seu nome esteja escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, por quem Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A promessa é que todos aqueles que estão em Cristo serão vivificados. Você está em Cristo? Oremos ao Senhor. Ó Deus maravilhoso Pai, nós só podemos te chamar de Pai porque o teu único Filho foi dado para cruelmente ser sacrificado em nosso lugar. Aquela cruz era minha, o pecado era meu, a culpa é minha. A miséria do meu caráter foi que levou o teu Filho àqueles pregos, àquela
vergonha, aquela dor, aquela surra e ao abandono do Senhor, quando Ele gritou da cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por minha culpa que agora Jesus tomou para si e disse: está consumado. A dívida que pertencia a cada um de vocês foi cancelada. Então somente se vocês crerem em mim. Ó Deus, nós só cremos no Senhor, porque como diz a Tua palavra, a fé também é um dom. Não vem de nós mesmos, para que não haja mérito próprio, para que ninguém se glorie, se envaideça e diga: está vendo? Eu tinha razão, eu por meus esforços compreendi essa pregação do Evangelho, e eu por minha sabedoria o aceitei e o adorei, por isso estou no céu. Não, Senhor, não vem de nós mesmos, vem da Tua graça, a Tua graça que é tremenda, que é maravilhosa, que é irresistível, que nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores, inimigos do Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu grande amor, e pedimos, ó Deus, que aqueles que ouviram esta mensagem, e que ainda não tinham entregue a sua vida ao Senhor, que ainda não depositaram toda a sua confiança e esperança em Cristo Jesus, não apenas para perdão dos seus pecados na morte pascal, mas na nova vida de santidade, na ressurreição das primícias, para celebrar a colheita final, quando o Senhor voltar e trouxer uma nova vida de glória ressurreta, para reinar pelos séculos dos séculos. Senhor, abre os ouvidos, abre os corações, traz salvação, Senhor. E que possamos todos, unidos em Cristo Jesus, exaltarmos ao Senhor, ainda neste mundo de trevas, ainda neste mundo de dor e aflição, de injustiça e pecado. Nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes, crentes, arrependendo dos nossos pecados e renovando o compromisso em aliança perpétua de servirmos ao Senhor em alegria, em novidade de vida, na ressurreição da nossa alma, para aguardarmos a ressurreição do nosso corpo. Cumpre em nós, completa em nós esta boa obra, pois assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.